sobre a tua vida. Lucas 19. Esperar o pessoal sentar. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, nós oramos e te pedimos, Deus, ministra a tua palavra, Senhor, no nosso interior, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria falar hoje à noite com vocês sobre uma característica de uma pessoa com Jesus e sem Jesus. Esse texto, ele é maravilhoso. Fala que Jesus estava entrando em Jericó. Jesus estava passando por Jericó. E quando Jesus passa por Jericó, muitos milagres começam a acontecer naquela região. E o que me chama a atenção é que o texto começa dizendo no versículo 2, e ele começa dando um perfil de um homem chamado Zaqueu. E o texto, ele começa a trazer as características, a personalidade deste homem. Diz que ele era um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. E se você for acompanhar o texto um pouquinho atrás, você vai ver Jesus curando Bartimeu, filho de Timeu, cego, mendigo e pobre. Então você vê um texto na mesma região, o Senhor Jesus passando e se encontrando com pessoas com perfil diferente. E eu creio, queridos, que Jesus vem para todos. Diga para quem está do teu lado: Jesus vem para todos. Por que digo isso? Porque Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um dos maiorais dos publicanos. E é interessante que o texto, ele enfatiza aqui bem claro essas características, mas de certa forma para fazer a gente pensar, para fazer a gente refletir um pouco sobre o texto. Zaqueu, queridos, diz o texto aqui que ele era o maioral, o chefe dos publicanos. Diga para quem está do teu lado: maior é Cristo. Diga aí: maior é Cristo. Maior é Cristo. Mas diz o texto aqui que Zaqueu era o chefe dos publicanos, ele era cobrador de impostos, e possivelmente o texto está querendo dar a entender e mostrando a característica de Zaqueu, o perfil, a personalidade de Zaqueu sem Jesus. Ele lesava as pessoas, ele era um homem orgulhoso, um homem que valorizava muito essa questão do dinheiro, da posse, um homem voltado totalmente para uma estrutura financeira, lesava os outros pensando em si próprio, do seu próprio umbigo. Mas o que me chama a atenção o texto é que Jesus ia passando exatamente pela localidade onde estava Zaqueu. E o que me chama a atenção é que Zaqueu, sendo o maioral dos publicanos, pelo menos se achando, né, um maioral dos publicanos, nós somos assim, né? O ser humano às vezes se acha, né? Diga para quem está do teu lado:
maior é Cristo. Diga aí, diga aí. Zaqueu então, diz que ele procurava saber quem era Jesus. Zaqueu procurava conhecer Jesus. Ele queria conhecer e saber quem era Jesus. Sabe, queridos, eu vejo uma coisa. Nos dias de hoje, se nós formos prestar atenção, tem muita gente ainda que não conhece Jesus. Pergunte aí para quem está do teu lado: você já conhece Jesus? Jó, ele chega a falar lá no final do livro de Jó, ele chega a dizer: antes eu conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam, te veem. Uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é você contemplar, é você desfrutar, você ter comunhão com Ele. Jesus quer ter comunhão conosco. E é interessante que Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, mas ouviu falar o quê? Que foi que Zaqueu ouviu falar de Jesus? E qual o interesse de Zaqueu em conhecer Jesus? Porque Zaqueu estava interessado em conhecer quem era Jesus. Por que esse interesse? Por que isso despertou em Zaqueu? O texto não fala, queridos, mas certamente, queridos, certamente Zaqueu estava precisando de ajuda. Certamente Zaqueu deveria ter alguns problemas, o texto não relata, mas principalmente qual era o problema que tinha Zaqueu? Falta da presença de Deus, um vazio. Todo ser humano sem Deus sente um vazio. Todo ser humano sem Deus se sente, de certa forma, abandonado, perdido. E é interessante que Zaqueu, ele começou a ouvir falar de um Cristo que veio para dar vista aos cegos, que veio curar os leprosos, que veio restaurar a vida na sociedade por a qual ele vivia. Pessoas que pareciam impossíveis ter a sua história transformadas, pessoas que pareciam impossível que a sorte deles mudasse. Zaqueu começou a ouvir falar de Jesus. Certamente Zaqueu ouviu falar da cura do cego de Jericó. Imagine você, um homem curando um cego. E certamente, queridos, eu creio, o texto não relata, mas eu creio que o que despertou Zaqueu é porque ele estava precisando de algo que só Deus podia fazer na vida dele. Existem coisas dentro de nós, existem áreas da nossa vida que só Deus pode preencher. Só Deus. E o que me chama a atenção, diz que ele queria saber quem era Jesus, mas ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Ele não podia enxergar Jesus porque o povo pressionava Jesus. Todos queriam tocar em Jesus, todos queriam receber um milagre de Jesus, todos queriam conhecer Jesus ali. Mas, querido, se percebe uma coisa: poucos enxergavam Jesus como realmente Ele era, o Salvador do mundo. Certamente a multidão pressionava, certamente a multidão queria tocar em Jesus. Alguns interessados numa cura, alguns interessados, quem sabe, numa melhora financeira, alguns interessados, quem sabe, em alguma área, dor de cabeça, enxaqueca. As pessoas procuravam Jesus pelas suas particularidades. Mas você vai ver uma coisa, que algumas pessoas enxergaram Jesus como realmente Ele é, o Salvador do mundo. Diga para quem está do teu lado: Jesus não é um curandeiro. Diga aí, Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do ser humano. Então, Zaqueu, ele procura saber quem é Jesus. Zaqueu não conhecia Jesus. E meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está aqui hoje à noite com um vazio dentro de você, quem sabe com angústia dentro de ti, você precisa conhecer a Cristo. E o que me chama a atenção, diz que então ele correu e subiu numa árvore, a fim de vê-lo Jesus, porque ali haveria de passar Jesus. Queridos, o Evangelho de João, no capítulo 8, João 8, nós vamos voltar no texto. Versículo 32 diz:
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 47: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aqui Jesus está se revelando como a verdade que liberta. O que acontece nos dias de hoje, queridos, é que as pessoas buscam a verdade para a sua vida, a razão para viver em várias áreas. As pessoas procuram resposta na sua vida, procuram cura em várias áreas. Mas é interessante que Zaqueu ele estava com esse problema. Zaqueu ele tinha dinheiro, era um homem bem sucedido, era um homem rico, mas ele não tinha uma vida de verdade. Diga para quem está do teu lado: quer ter uma vida de verdade? Só com Jesus. Diga aí. Não existe vida sem Jesus, irmão. Não existe vida. E é interessante que Zaqueu ele estava ali um pouco frustrado, quem sabe trabalhando, rico, mas não tinha alegria, não tinha vida, não tinha esperança. O que estava faltando? Estava faltando Jesus. Meu irmão, um cristão que recebeu Jesus e começa a ouvir as palavras do Senhor, ele começa a caminhar conforme o Senhor vai falando, conforme o Senhor vai se revelando através das Escrituras. Meu irmão, eu creio que um cristão que conheceu verdadeiramente Cristo, que conheceu verdadeiramente o Evangelho, ele começa a lutar pela sua família, ele começa a lutar pelo seu casamento, começa a lutar pelos seus filhos, começa a lutar para viver uma vida de verdade, ele começa a lutar para sair do engano e para passar para a luz, ele sai das trevas para a luz. E é interessante que Zaqueu era um homem publicano, rico, diz que maioral, mas o que me chama a atenção, queridos, que Zaqueu tinha algo dentro dele, tinha um desespero dentro de Zaqueu. Não diz o texto o que é, mas você vai ver, porque Zaqueu subiu na árvore, gente. Não era comum, não era normal um homem rico, conhecido na sociedade, subir numa árvore para ver Jesus passar. Não era comum isso. Zaqueu, querido, ele teve que descer do pedestal. Zaqueu teve que abandonar a sua razão humana. Zaqueu teve que abandonar o seu homem natural. Queridos, eu não creio que Deus quer que a gente caia para nos levantar. Não creio nisso. Não creio que se não vier pelo amor, é pela dor. Querido, Deus é amor. Diga para quem está do teu lado: Deus é amor. Eu creio que o que nos derruba é o pecado dentro de nós. O que nos derruba foi a desobediência a Deus. Querido, nós precisamos ter um entendimento de que Deus, Ele veio para salvar o ser humano. Deus veio para levantar o ser humano. Mas é interessante, queridos, que infelizmente a nossa natureza pecaminosa às vezes só tem um jeito de despertar: quando cai do cavalo. Diga para quem está do teu lado: cuidado para tu não cair do cavalo, tá? Diga aí. Às vezes, querido, a gente precisa ter um cuidado. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Zaqueu é um homem rico que teve que entender que ele precisava descer do pedestal. Zaqueu teve que entender que existia alguém que era muito maior do que ele, do que o dinheiro dele, e esse era Jesus. E nós precisamos ter um cuidado, irmãos, porque dali a pouco, pelo recurso financeiro que a gente tem, pela casa boa que a gente tem, estrutura que a gente tem, a gente acha que isso é tudo. Você só vai ter tudo quando você tiver Cristo como centro na tua vida. Senão esse tudo se torna nada. Zaqueu precisou entender isso, e diz que ele subiu na árvore para ver quem é Jesus. E o que me chama a atenção do texto, diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Eis que estou à porta e bato. Queridos, Deus, Ele enviou o seu Filho
para nos salvar e para nos resgatar e nos tirar do sofrimento. Quem foi ao encontro de quem aqui? Zaqueu foi ao encontro de Jesus ou Jesus veio ao encontro de Zaqueu? Queridos, é sempre Cristo vindo ao nosso encontro. Não fomos nós que demos, foi Deus que nos deu. Porque Deus deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Diga para quem está do teu lado: não foi tu que deu, foi Deus que nos deu. Diga aí. E é interessante que Jesus ia passando por Jericó, Zaqueu no seu sofrimento, Zaqueu, quem sabe precisando de um toque de Deus, precisando viver uma vida de verdade, sair de uma vida de mentira. Ele precisava ter um encontro com Cristo. De repente vem Cristo batendo a sua porta. Eu creio que quando Jesus começou a entrar em Jericó, quando Jesus começou a fazer milagres, era Cristo batendo na porta de Zaqueu. Cada vez que ele ouvia falar da fama de Jesus, ele começou a ouvir o que Jesus estava fazendo na cidade, ele começou a ouvir o que Jesus estava fazendo na vida das pessoas. Aquilo começou a tocar o coração de Zaqueu. Aquilo começou a tocar o coração de Zaqueu. Zaqueu começou a dizer: eu preciso conhecer esse cara, eu preciso saber quem é Jesus, eu preciso conhecer ele. A ponto, gente, de ele sair da sua posição de homem rico, subir numa árvore, se expor ao ridículo, para ser reconhecido por Deus. Sabe por quê, queridos? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Diga para quem está do teu lado: seja humilde na presença de Deus. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, quando nós entendemos que nós precisamos de Deus, quando nós entendemos que a nossa sabedoria, que a nossa condição, queridos, ela não é o suficiente para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Somente em Cristo existe vida. E me preocupa um pouco, queridos, quando um cristão não entende as coisas simples. É muito importante, queridos, a gente ter um cuidado, porque a gente vive num mundo de vaidades. A gente vive num mundo onde as pessoas estão à procura de grandes coisas. O salmista, ele vai dizer no Salmo 131: não estou à procura de grandes coisas, antes eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança no colo de sua mãe, do seu pai. Oh, meu irmão, tem um coração humilde. Diga para quem está do teu lado: tem um coração humilde. Tem um coração humilde. E o que me chama a atenção, queridos, que Zaqueu, quando Jesus vê ele na árvore, Jesus vê o coração de Zaqueu. Jesus vê que Zaqueu na verdade está querendo conhecê-lo. Jesus olha para Zaqueu e vê que Zaqueu abriu o coração. Sabe, queridos, outra coisa que eu aprendo: o nosso Deus, ele é cavaleiro. Tem muita gente que não muda de vida. Tem muita gente que tem a sua vida presa, atada e amarrada, porque o coração está endurecido. Um coração duro, um coração preso na sua vaidade, um coração preso na sua razão, dificilmente consegue desfrutar do todo de Deus. Dificilmente. Zaqueu, queridos, ele abriu o coração para Cristo. Diga para quem está do teu lado: abra o teu coração para Cristo. Zaqueu abre o coração para Cristo. E diz que ele disse: Zaqueu, hoje me convém ficar na tua casa. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Eu fiquei pensando na minha casa, fiquei pensando na minha vida. O que leva Jesus a ter essa intenção no meio de uma multidão, de dizer para um homem: hoje me convém ficar na tua casa? Eu fiquei pensando nesse texto. Certamente, queridos, eu acredito que não faltou um para dizer: claro que vai para a casa dele, tem dinheiro. Só pode ir para a casa dele, tem dinheiro. Maioral dos publicanos. Por isso que ele vai para a casa de Zaqueu. Diga para quem está do teu lado: Deus examina o coração do homem. Diga aí. Deus examina o coração do ser humano. Sabe o que acontece, querido? Você pode mentir para o pastor, você pode mentir para a tua esposa,
Você pode mentir para o teu pai, você pode mentir para o mundo, mas nós não podemos mentir para Deus. Diga para ele do teu lado: Deus vê tudo. Jesus viu que Zaqueu abriu o coração. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. O Senhor está à procura de pessoas que abram o coração e reconheçam que precisam de Deus. Jesus diz: Zaqueu, me convém ficar na tua casa, Zaqueu, porque eu estou vendo que tu está te humilhando, Zaqueu. Eu estou vendo, Zaqueu, que tu não está te apoiando na tua vida financeira, tu não está te apoiando na tua razão humana. Zaqueu, eu estou vendo que tu não está com o coração aberto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro, diz lá em Apocalipse. Oh, meu irmão, se você abrir a porta da tua casa, Jesus vai entrar, Jesus vai salvar, Jesus vai restaurar, Jesus vai mudar a tua história. É o que acontece, queridos. O evangelho é simples, querido. Irmão, o evangelho é tão simples, gente. Eu vejo às vezes pessoas se batendo e, querido, o evangelho é simples. Feijãozinho com arroz, simples. Deus é amor. Deus vem ao nosso favor por amor. Nós precisamos de Deus. Somente quando Deus entra no nosso coração, quando Cristo entra, e essa verdade que liberta, nos liberta do orgulho, da vaidade, da ira, da mentira, do engano. Somente quando o Espírito Santo entra é que nós conseguimos perdoar, reconciliar, compor, perdoar, amar. Somente com Cristo. Feijãozinho com arroz, quem sabe tu já ouviu isso tantas vezes. Mas é isso, o evangelho é isso, querido. O evangelho é simples. E o que me chama a atenção é que Zaqueu, ele entendeu isso. E Jesus diz: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Jesus não disse que convinha entrar na casa de Zaqueu porque ele tinha dinheiro. Jesus não disse que convinha entrar na casa de Zaqueu porque ele era o maioral dos publicanos. Zaqueu não era maioral coisa nenhuma. Ele era o pior dos publicanos. Deus sabia exatamente o que Zaqueu fazia. Deus sabia. E Jesus disse: me convém entrar na tua casa. Porque o Senhor, queridos, nós precisamos ter um entendimento. O Senhor vem para os pecadores. O Senhor Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por que estamos na igreja? Por que buscamos a Deus? Porque somos pecadores, porque somos miseráveis. Diga para quem está do teu lado: tu era miserável. Diga aí. Sem Jesus nós éramos miseráveis. Sobre nós havia condenação, sobre nós havia morte, sobre nós estava o pecado estampado sobre o nosso rosto, e o diabo pronto para nos apedrejar. Mas Cristo, por misericórdia, veio para nos salvar, para nos libertar, para nos resgatar das trevas e nos trazer para a luz. Então Jesus entra na casa de Zaqueu, não porque ele era bom. Jesus entra na casa de Zaqueu porque Zaqueu precisava conhecer Jesus. Zaqueu precisava mudar. Zaqueu precisava ter a sua vida transformada. E quando Jesus entra, meu irmão, há arrependimento. Quando Jesus entra, meu irmão, há novo nascimento. Olha o que diz aqui, versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Nós como igreja, nós precisamos ter um cuidado com isso. A igreja não é um clube social. A igreja não é uma instituição onde nós fizemos inscrições e recebemos somente quem paga suas contas em dia, somente quem faz tudo certo. A igreja, queridos, nós cremos que é um grande hospital, recebendo um monte de gente doente, precisando conhecer a verdade que liberta. A igreja, queridos, na verdade é a casa de Deus, aonde você recebe a mensagem que vai gerar vida, que vai te transformar e vai mudar a tua história.
Diga para quem está do teu lado: nós não somos um clube. Diga aí. Fizemos churrasco a semana toda, fizemos um piquete, brincamos, tivemos comunhão. Por quê, irmãos? Para nos fazermos de louco para os loucos, a fim de ganharmos alguns. Ouvimos lindos testemunhos, as pessoas dizendo: que legal, que bacana, eu não sabia que tinha isso na igreja. Que legal, não sabia que isso faziam na igreja. Por quê, queridos? O nosso objetivo é anunciar Cristo para as pessoas. O nosso objetivo é salvar famílias. O nosso objetivo é que pessoas conheçam Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. E é interessante que Zaqueu, Jesus entra na sua casa, e alguns questionaram: vai sentar com esse pau torto aí? Eu gosto muito daquela musiquinha que as crianças cantam, né? Conheci um homenzinho torto, andava numa casa torta. Hã? Vocês conhecem? E tudo, como é que é? Vamos cantar? Vai, Cláudio, tu puxou bem, hein? E tudo? E tudo? Diga para quem está do teu lado: tu era torto. Diga aí: tu era torto. Lá estava tudo torto. Era um pau torto, irmã e irmão. É Cristo quem nos endireita. Nós somos aperfeiçoados através da pessoa do Espírito Santo. E não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não erramos e não pecamos mais. Você não é mais escravo do pecado. Quando você erra e você tem a pessoa do Espírito Santo dentro de ti, você vai para casa. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, aqui dentro começa: você nem dorme às vezes. Por quê? Com desejo de acertar, com desejo de corrigir o erro. Diga para quem está do teu lado: é o Espírito Santo. Eu digo: é o Espírito Santo querendo te endireitar. Diga aí: querendo te endireitar. Então, versículo 8, para a gente encerrar. Pode subir o teclado aqui. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus. Depois de Jesus entrar em casa, Jesus entra na casa de Zaqueu. Então o Senhor diz: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho roubado a alguém, resolvo restituir 4 vezes mais. Olha só, queridos, nós queremos que quando você abre a porta para o Senhor Jesus, quando você confessa Jesus, automaticamente existe uma transformação. Existe uma mudança de caráter, existe uma renovação dentro de nós, um agir do Espírito Santo. Você conhece a verdade, você muda os teus atos, você muda as tuas atitudes. Zaqueu, ele disse: olha, eu me arrependo, Jesus, da velha vida que eu vivia, e eu decido viver essa nova vida contigo, Senhor. E eu errei com muita gente. Querido, meu irmão, ouve uma coisa: não é feio reconhecer que errou com as pessoas. Sabe, querido, uma das coisas que me preocupa muito dentro da igreja é o orgulho e a vaidade. Meu irmão, se errou com alguém, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, pastor? Vai ter com teu irmão e vai te reconciliar, vai pedir perdão e vai viver o novo de Deus na tua vida. O diabo, queridos, ele está sempre nos cercando. E o diabo, queridos, ele está sempre tentando nos tragar nos nossos pensamentos, na nossa vaidade. Ah, meu irmão,
Zaqueu disse: Senhor, eu tive um encontro contigo hoje. Tu entrou na minha casa. Eu decido hoje mudar de vida. Eu decido hoje acertar algumas coisas. Pessoas que eu errei, eu vou procurar, eu vou pedir perdão. Sabe, aconteceu um negócio legal esses dias. Eu falei sobre isso, acho que 1 mês atrás. E tem um irmão que está chegando, e ele ouviu falar isso. E ele tinha problema com uma pessoa na rua, que ele tinha errado na rua. E ele ouviu isso, e o Espírito Santo falou com ele. E no outro dia, ele pegou o automóvel dele e foi procurar essa pessoa. Em cima da palavra que foi ministrada. E ele chegou nessa pessoa. Quando ele chega nessa pessoa, a pessoa de certo pensando: o que esse cara quer aqui? O que esse cara vem fazer aqui? É confusão na certa, é incomodação na certa. E ele chegou para essa pessoa e disse: cara, eu vim aqui te pedir perdão. Eu estou conhecendo Jesus. Eu errei contigo. Me perdoa. Como que vence o mal, irmão? A Bíblia diz: vence o mal com o mal? Como que vence o mal, irmão? Amando. Querido, o diabo não suporta o amor. Quer ver uma coisa? Começa a amar quem te persegue. Começa a amar quem fala mal de ti. A pessoa vive te dando bola nas costas, vive apunhalada pelas costas. Aí tu chega nela e tu fala: Carlinhos, como eu te amo, Carlinhos. Tu sabe que ela fala mal de ti. Tu sabe que por trás ela te enfia a faca. E tu começa: cara, como tu é especial. Tô usando o Carlinhos aqui, tô brincando. Carlinhos é amigão. Retribui amando, minha irmã, e tu vai colher o fruto. Vai plantando. Vai plantando. E tu vai colher. Feijãozinho com arroz. Às vezes a gente quer anjo de fogo descendo. Às vezes tu quer profecia, rajada de fogo do céu. Eis que eu vejo agora, irmã, um anjo de fogo descendo ao teu encontro. Ele manda te dizer que ele vai te levar para as nações. Diga para quem está do teu lado: feijãozinho com arroz, irmão. O evangelho é feijão com arroz. O evangelho é amor. O evangelho é perdão. O evangelho é restauração. O evangelho é sim, sim, não, não. O evangelho você não julga, porque com a medida que te julgar, que tu julga, tu vai ser julgado. O evangelho é simples. O evangelho é feijão com arroz. O evangelho é simples, meu irmão. Jesus foi simples, queridos. Jesus sentava no meio dos pecadores. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Nenhum religioso teria coragem de entrar, mas Jesus entrou porque Jesus ama os pecadores. O Senhor não tem interesse na destruição das famílias. O Senhor não tem interesse na destruição dos relacionamentos, das amizades. O Senhor não tem interesse, meu irmão. Quem tem interesse que tu brigue, quem tem interesse que tu some na divisão, é o diabo. Jesus soma na reconciliação. Jesus soma no perdão. Jesus disse: se o teu inimigo te bater numa face, dá outra e caminha com ele. Continua. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que eu conheci. Esse é o evangelho que mudou minha vida.
pessoas falam: pastor, como é que tu fez? Como é que Deus fala contigo? Eu comecei a andar com Jesus, eu comecei a andar com meu pastor, eu comecei a carregar cadeira, eu comecei a lavar banheiro, eu comecei a pregar aqueles pinos nas lonas, eu comecei a amarrar faixa nas ruas, eu entregava panfleto. Então, pastor, o que o senhor precisa? Pastor de Helena, nós precisamos evangelizar. Ah, pastor, mas como é que fizemos, pastor? Ah, tu tem que pegar uns panfletos. Faz panfleto. Eu pegava 2, 3, querido, vamos evangelizar, vamos para a rua, aqui panfletinho, querido, Jesus te ama, amanhã tem culto 8 horas, oh querido, Jesus te ama, amanhã tem culto. Foi isso, querido, coração de servo. Quer ser usado por Deus? Tenha um coração de servo, Deus vai te usar. Vamos colocar de pé. E aí então Jesus vai dizer: hoje me convém entrar nessa casa. Ah, meu irmão, o Espírito Santo, ele não habita no meio de confusão, de intriga. O Espírito Santo, ele habita num coração contrito e quebrantado, disposto a ser transformado pelo poder de Deus. Eu quero orar contigo nessa noite. Quero te abençoar, querido. Abençoar a tua casa, abençoar a tua família. O Senhor disse para Zaqueu: Zaqueu, sabe quando é que houve salvação? Quando houve arrependimento, quando houve transformação. É você ver o fruto. Você começa a colher o fruto. E não precisa nem colher o fruto, começa a cair do pé. Uma árvore começa a dar fruto, o fruto cai do pé. Jesus disse: houve salvação, não foi na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu. O fruto começou a cair do pé. Imagina um homem ladrão que roubava, de repente restitui, pede perdão. Esse é o Evangelho. Querido, baixa a tua cabeça e fale com Deus aí no teu lugar. Peça para Deus, diga: Deus, me dá um coração de servo, Deus de serva. Peça para o Senhor tirar o orgulho, a soberba, a vaidade. Diga: Senhor, me lava no teu sangue, Senhor. Me purifica, Senhor. Pede para Deus tirar a mentira, o engano. Coloque diante do Senhor. Seja sincero diante de Deus. Aleluia, Senhor. Diga: perdoa, Senhor, porque eu sou pecador, porque eu sou pecadora. Peça para Deus te transformar. Diga: Senhor, me dá um coração simples, Deus. Diga: Senhor, nessa noite eu faço calar e sossegar a minha alma como uma criança no colo de sua mãe, Deus. Quem sabe eu estou falando para alguém que chegou aqui cheio de coisas do seu interior, com a sua razão. Diga: Senhor, eu faço morrer o meu eu, que o Senhor cresça dentro de mim. Aleluia, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir. Aleluia. O mais alto. Como Zaqueu, eu quero ser, Senhor. Reconhecer que Tu és o maior. Pra te ver, olhar para ti e chamar tua para mim. Diz que eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Sou pequeno demais, me
Senhor entra na minha vida, Senhor. Me transforma, Deus. Entra na minha Diga, entra, Deus. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara as feridas. para todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Faz um milagre em mim. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir Mais alto. o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti, chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Diga, eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz. Largo tudo. Largo tudo pra Te seguir. Diga, entra na minha vida, Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, Senhor. Nos dá um coração de servo, Senhor. Perdoa o orgulho, Deus. Perdoa a vaidade, a arrogância que tenta nos tomar, Deus. Que o Senhor cresça cada vez mais dentro de nós. Oh, nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, meu irmão, diga para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Reconheça os teus erros. Diga: Senhor, eu preciso mudar, Deus. Eu preciso ser, Senhor, diferente. Eu preciso de Ti, Senhor. Sozinho eu não consigo. Oh, Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Oh, Jesus. Renova a Tua igreja, Senhor. O Senhor te renova nessa noite, meu irmão, minha irmã. O Senhor cura feridas essa noite. O Senhor está trabalhando no interior de pessoas essa noite. Oh, receba de Deus. O Senhor quer te dar um coração curado, curado. O Senhor quer te dar uma vida completamente restaurada. O Senhor quer sentar contigo na mesa da tua casa. O Senhor quer estar contigo por cada parte da tua casa. Oh, meu irmão, minha irmã, está na presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer te encher nessa noite. O Senhor quer renovar a tua força. O Senhor quer te trazer alívio nessa noite. Todo peso, toda acusação do diabo cai por terra nessa noite. Você que chegou aqui oprimida, oprimido, recebe alívio no teu interior nessa noite. Recebe alívio em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Pode deixar, Paulo, deixa que o Espírito Santo tocando. Deixa Deus tocar. Oh, o Senhor está tocando pessoas. O Senhor está renovando pessoas. Oh, rabalabashuricane, rabagai, 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 rabagai. Oh, rabalabashira, labashira, labashira, labashira.
preciso, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso de Ti, Pai. Só